Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de atendimento espiritual ou atendimento fraterno aqui no Centro Espírita José Grosso. Então, nós recebemos sempre com muita alegria todos que vêm aqui, todos que nos procuram, não apenas para o atendimento, mas que queiram conhecer mais sobre a doutrina espírita. Nós ficamos sempre muito satisfeitos. Bem, antes da gente iniciar o trabalho propriamente dito, nós queremos anunciar que durante esse período de recesso, a Casa Espírita tem alguns estudos que também entrarão em recesso. Então, na segunda-feira, a gente continua com o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho permanece. Então, o Maico está me atualizando. O Livro dos Espíritos também vai entrar em recesso. O estudo da obra, o Livro dos Espíritos, que acontece às segundas-feiras, das 7 às 8, vai também entrar num pequeno recesso. A gente deve retornar na segunda semana de janeiro. Na terça, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também nós tivemos a última aula antes do recesso ontem, com o Cleto. Então, voltaremos, né, isso, Cleto, na segunda semana de janeiro de 2026. Na quarta, nós teremos o trabalho normalmente, com exceção do dia 24 e do dia 31, nós teremos uma dinâmica diferente, mas a casa estará recebendo a todos aqueles que estejam em tratamento ou não. Na quinta, as palestras públicas também permanecem e os estudos de sexta, esses também entrarão de recesso, tá certo? Nos postos de assistência, a mesma coisa. Nós teremos ali o Evangelho em família. Bem, também nós queremos falar aí do nosso festival de pizza, o segundo festival de pizza para o EGERT, Encontro de Jovens Espíritas da Região Tocantina. Toda a renda com a venda das pizzas é para a gente custear as despesas, né? Porque esse encontro, gente, ele é feito naquele formato em que as pessoas ficam alojadas durante todo o encontro. São 3 dias de encontro, com todas as refeições garantidas, alojamento, estrutura, tudo. Então, é um evento que a gente precisa de ter algum recurso para poder oferecer um pouco de conforto, tá? Aos jovens participantes. Jovens de até 80 anos podem participar sem problema, tá? Então, vai ser dia 14, portanto, nesse próximo domingo. Quem ainda não adquiriu a sua pizza, nós temos ali uma equipe na frente que está com os bloquinhos ali para vender. Você vai poder comer a melhor pizza da cidade por um valorzinho razoável, né, justo. E ajudando um projeto, né? Não é só comprar pizza, você está apoiando um projeto que é a formação de trabalhadores do movimento espírita, através do EGERT. Bem, dito isso, pessoal, nós vamos fazer aqui uma leitura do livro Coragem, psicografia do Chico Xavier, e essa aqui é do Espírito Emmanuel. A mensagem abençoa também. Diante das vozes dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Isso, pode passar. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-las à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa o teu cérebro,
é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste do mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respira, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Emmanuel. Com essa linda mensagem, nós vamos fazer a nossa prece de abertura para os nossos trabalhos. Gostaria de pedir que a Ritinha reduzisse um pouquinho a luz, por favor, Rita, apenas para facilitar a nossa harmonização. Então, nós convidamos a todos que fechem os olhos, que traga para a tela mental a figura de Jesus, nosso Mestre, o divino condutor das nossas vidas, e dizer a Ele da nossa alegria, da nossa gratidão, por estarmos aqui nesta noite, por podermos, Senhor, compreender mais e melhor o Teu Evangelho e poder fazer desse entendimento o alicerce seguro para a nossa jornada terrena. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu até aqui, pela bênção desta existência, a família, os amigos e até os inimigos, as dificuldades, porque muitas vezes, Senhor, são através delas que nós iniciamos um processo de despertamento para a realidade da vida. Que o Senhor derrame sobre todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, uma chuva de bênçãos que vai nos tranquilizando, asserenando mente e coração, e que nós possamos estar acessíveis para o recebimento daquilo que será trazido na noite de hoje. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, gente, nós vamos trazer esse tema, os vícios na visão espírita, com o nosso amigo Cleto Lousa. Boa noite. Hoje nós... Eu esqueci de fazer uma coisa. Gente, eu esqueci de encaminhar os grupos. Desculpa, Cleto. É a emoção. Fique aqui do meu lado. Hoje nós teremos novamente os 2 grupos nas salinhas aqui ao lado, tá? Quem está com um crachazinho verde vai acompanhar o Robson e a Vilar. Olha aqui, o crachazinho verde. Já pode acompanhar aqui os nossos trabalhadores. Seu José, Cristina. Isso. Aí os outros que chegarem, a gente já manda direto para a sala. Crachazinho verde. E o crachá azul vai acompanhar Socorro e a Arlete. Isso. Nossas queridas trabalhadoras da Seara do Bem. Lá na salinha ao lado, tá? Arlete e Socorro. Podem acompanhá-las. E os outros permanecem aqui, que agora sim o nosso Cleto continua. Desculpa. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Vocês, pessoal, aí do fundão, não querem vir um pouco aqui para frente? Fica melhor a interação.
Tem não. Eu faço uma pergunta para que nós iniciemos nosso diálogo. Nós vamos falar hoje do vício material e vamos falar dos vícios espirituais. E eu gostaria que vocês fizessem uma análise reflexiva, não precisa ninguém levantar a mão. Mas você tem algum vício? Graças a Deus eu estou vendo que vocês já não têm, né? São espíritas. Então nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar um pouco dos vícios materiais e dos vícios espirituais. E vamos ver se nós nos encaixamos em algum, né? Que realmente depois, quando eu fui estudar mais a fundo a pesquisa assim, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, sabe? Eu digo, meu Deus... E eu pensando que já estava, né, evoluído. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 717, ele diz que o vício é abuso e o uso é a necessidade. O vício é abuso. E depois ele diz que o vício é a necessidade. Olha como é interessante. Então diz o seguinte, o que é vício sob a ótica espírita? No espiritismo, vício é entendido como um desequilíbrio moral e emocional. Moral e emocional. E diz mais o seguinte, ou físico, que escraviza o ser humano, o indivíduo, limitando sua liberdade espiritual. Pode envolver, o vício pode envolver matéria, como pode ser espiritual. E ele diz mais algumas coisas ali, ó, como álcool, drogas, cigarro ou comportamentos, como jogos, sexo, poder, consumismo e outras coisas. Então veja, quando ele fala, o autor fala sobre isso, nós terminamos caindo e nos enquadrando em alguma coisa ali. Ainda pela nossa invigilância, pelas nossas imperfeições. Mas nós nos enquadramos em algum tipo de vício. E ele finaliza dizendo isso seguinte, ó. O problema, portanto, não está no uso de algo, mas no abuso que tira o domínio da pessoa sobre a mesma. Nós estamos enquadrados em algum setor ali? Vamos lá, o estudo é bastante interessante. Definição de vícios. O que é um vício? Tudo aquilo que escraviza o homem, que torna refém dos seus instintos. E ele diz mais o seguinte, né? Vem do latim vitium, né? E são hábitos negativos, repetitivos, causado pelos males ao próprio viciado ou pessoas a ele ligado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os nossos vícios, realmente, eles são materiais ou eles são espirituais? O que vocês acham? Nós encaixamos aonde os nossos vícios? Vamos mais para uma definição. Nós vamos chegar lá. Calma aí que nós vamos chegar lá. Que aí você vai ficar com vergonha de você mesmo. Não, de mim não, né, Walter? Joana de Ângeles diz o seguinte, num seu comentário. Por trás dos vícios, além das conjunturas meramente
psicofonicológicas, olha como é interessante, há de se considerar que todas as dependências viciosas há uma lancinante fascinação obsessiva. Nós somos obsediados pelos espíritos e nós aprendemos que quando nós abrimos a guarda, os nossos obsessores, ou os espíritos obsessores, eles têm e tendem a trazer para os nossos sentimentos as suas vontades. Em um dos livros de André Luiz, ele conta uma história muito interessante, que até hoje eu sempre enumero. Certo. Não sei lhe dizer. Esse menino está ficando muito inteligente, rapaz. Ó, só lidar com os livros ali no centro espírita, o menino já está se antecipando ao que eu vou falar. É muito inteligente. Tá certo? Então, o que ele diz mais agora? Mediante o qual ser pervertidos e viciados que vivem na terra se equivocaram por um processo natural de sintonia. Nós nos sintonizamos com os nossos obsessores. Tempos atrás, eu já contei isso aqui em algum estudo que eu fiz. Tempos atrás, era muito comum nas casas familiares ter barzinho. As pessoas botavam barzinho lá de enfeite. Aí enchia de bebidas, né, porque era bonito você chegar numa casa e estar lá o barzinho. Às vezes a pessoa nem bebia, mas tinha um barzinho lá com as bebidas caras, bonitas, por quê? Porque era qualquer luxo do momento, todo mundo tem um barzinho na sala para receber os amigos. E André Luiz conta uma história muito interessante num dos seus livros, em que o indivíduo era seduzido, porque toda tarde os espíritos iam para sua casa, esperar ele chegar do trabalho, e ali começava a lhe induzir a beber. Aí ele começava a beber, ele não bebia, e ele começava a beber para banhar. Depois, outro dia, ele já bebia para banhar e já bebia para jantar. Depois ele já bebia para dormir, tudo induzido pelos espíritos. Aí ele dá até um conselho bastante significativo, que nós não devemos cultivar bebida alcoólica dentro do nosso lar. Nem para enfeite. Né? Vou botar um aqui, porque se um amigo chegar aqui, né, Valteir, como tu faz, se um amigo chegar aqui, eu ofereço algo para ele. Não faça isso. Nós vamos ver lá na frente por que não devemos fazer isso. Porque é um risco que você está causando para você e para o seu meio. Nós vamos estudar isso lá na frente. Não raro, o viciado sofre a atuações das entidades espirituais que, sintonizado através dos pensamentos, incentiva a manutenção do seu vício, dificultando os esforços de recuperação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você não sabe o que você foi épocas passadas, em vidas passadas. Porque você pode, né, e está sendo induzido pelos espíritos, mas provocado por você mesmo. A sociedade nos impõe valores e escalas de poder, uma competição desenfreada com a qual devemos conviver e, se não soubermos lidar com toda essa pressão, poderemos nos frustrar indo buscar em outras compensações. Por isso que eu disse que André Luiz contava que o indivíduo bebia para poder banhar. Eu acho que vocês nunca aconteceu isso aqui.
eu vou tomar uma para banhar. Depois ele não se contentava mais de tomar apenas uma para banhar, ele tomava outra para jantar. Aí depois ele já tomava outra para dormir. Aí depois se tornou o quê? Presa fácil para os obsessores e se tornou um alcoólatra. Então, e ele faz mais, olha o que é os vícios aqui. Vícios são as drogas, o sexo é um vício. Ah, mas o sexo não é prazeroso, o sexo não veio para a procriação. Como é que se pode entender o sexo como vício? Nós vamos chegar lá na frente, calma aí, que vocês vão entender. A comida é um vício, né? A gula é um vício. Você busca lá, tempos atrás, a história já contava lá na Bíblia a proibição da gula. E você vê que a Bíblia é algo histórico, milenar, mas já proibia a gula. E jogos e outras coisas. Se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos, quando nós entendermos os nossos vícios. E nós vamos chegar lá na frente que a causa maior das maiores separações na família está ligada ao vício. Vocês acreditam? A maior causa da violência está ligada aos vícios da bebida e da droga. Então veja que é uma coisa muito recorrente, os vícios, e muito pertinente. E nós aceitamos, a sociedade aceita. É mais fácil você encontrar um barzinho aqui em Imperatriz do que encontrar um... Não, só não ganha de farmácia, mas de outras coisas. Por quê? Porque é muito fácil você montar um negócio e estar lá rodeado de pessoas todos os dias com os mesmos costumes, que depois se torna o quê? Se torna um espírito que vai levar as suas dificuldades para o dentro do seu lar. Chega no final do dia, vai descontar na companheira as suas frustrações. Isso é muito comum. A violência, os casos de separações da sociedade brasileira está ligado diretamente aos problemas do alcoolismo. A violência nos bares, a violência do trânsito, que o indivíduo faz alguma coisa e depois ele nem lembra do que fez. São vícios que a sociedade aceita como algo natural e normal. Ninguém aqui, de maneira nenhuma, acha que a violência causada pelo consumismo do álcool, certo? Tem a ver comigo, com você, não tem. E os vícios morais? Onde é que nós nos enquadramos aí? O que disse o autor? O autor falou do egoísmo. É um vício moral. E Kardec já nos alertava sobre isso, quando Kardec disse que o egoísmo era a maior chaga da humanidade. Depois do egoísmo vem o orgulho. Depois do orgulho vem a vaidade. Ainda bem que, graças a Deus, nós estamos cercados aqui no meio de pessoas não vaidosas. Já são pessoas altamente compreensivas. Classificou o autor como a inveja. A inveja também é um vício. Somos invejosos ou não? Cobiçamos as coisas do próximo. Além da mulher, claro, nós cobiçamos as coisas materiais do próximo.
invejamos a família do outro, né? Sempre achamos que a família do outro é mais feliz do que a minha. Sempre achamos isso. Nós sempre miramos na pessoa, achando que a pessoa vive num estado de felicidade e nós vivemos num estado de infelicidade. Invejamos indiretamente as pessoas, cobiçamos o que o outro tem, o seu bem material, né, que o indivíduo lutou, batalhou para chegar àquele ponto. Hoje nós cobiçamos e invejamos. Ainda teve um dia, eu vi uma pessoa dizer uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falou para mim assim: eu estou com a inveja branca. E eu achei, inveja branca? Ele disse: eu estou com a inveja branca. É aquela inveja que você deseja, mas não é com sentimento de... É uma inveja branca. De meu irmão, inveja preta ou branca é a mesma coisa. O processo da inveja do indivíduo vem o quê? Vem no sentimento egoísta dele de possuir, de ter, de querer. Então não existe questão de cor de inveja, né? Não, mas é uma inveja, não é uma inveja maléfica. Você acha isso? Aí depois vem o ciúme, que é um dos males da sociedade, é um dos males que está causando, com certeza, separações no processo, não só conjugal, mas no processo familiar, no processo profissional. As pessoas não confiam no outro. A pessoa não confia no seu companheiro, a pessoa não confia no seu sócio. Porque acha que está sendo ludibriado e passado para trás. São sentimentos egoístas que nós ainda guardamos em nós, né? Aí vem a intolerância. E a intolerância é um processo, né, que nós vivemos no nosso dia a dia. As pessoas são intolerantes com o outro pela sua posição social. Mas como intolerante pela posição social? Quando você tem um nível de conhecimento intelectualizado ou superior, você acha que o analfabeto não vale nada. Você tem um entendimento de que o seu conhecimento que você hoje tem, certo? Dá para sobressair com os outros que não têm nenhum conhecimento. A intolerância religiosa que vivemos todos os dias, não só nós aqui, mas todos. Eu vejo agora, por exemplo, as pessoas perseguem, junta grupo de irmãos de outras igrejas e perseguem as pessoas de religião afro, descendentes. Não tolera o meu irmão porque ele pensa, o Deus dele, ele pensa diferente que eu. Nós não temos isso? Vocês já viram como está muito em voga a intolerância também política? Muito mesmo. Que eu não conhecia uma diferença hoje como nós temos. Que as pessoas deixam a sua amizade porque você pensa politicamente diferente dele. Quando eu nunca imaginei que isso um dia chegaria, e no Brasil está muito comum as pessoas se digladiarem por situações partidárias. Então isso também é intolerância. E vamos seguir em frente. O autor, ele diz o seguinte: o que é a diferença entre vício e virtudes? Nós falamos dos vícios. Qual é uma virtude que você tem aqui? Levante a mão aí, uma virtude sua. Ô, doutor Vilato, pode falar, levantou a mão.
Ah, não. Olha, rapaz. Ele diz o seguinte, ó: os vícios são transitórios, grosseiros e suscetíveis pelo mal-estar e segundos permanentes, sutis e vivificantes. Enquanto os vícios são um desforço. Por que ele chamou de esforço? Manifestação do primário ou do primitivismo e substitui Deus nos bons e maus momentos. Substitui Deus nos bons e maus momentos pela nossa ignorância e pelo nosso conhecimento espiritual que ainda não temos. Nós achamos que muitas vezes nós estamos dentro sob o bem e o mal. Quando você se acha dono da verdade, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você é acusado de alguma coisa injustamente e você sabe que você não o cometeu, né? O seu ego cresce muito. E você vai, por quê? Porque você acha que está certo, está dentro da razão, e você acha que pode humilhar e sobrepor o outro. Isso é muito comum. Nós achamos que nós somos donos da verdade. E por sermos donos da verdade, nós podemos, né, falar muitas coisas para o nosso próximo e para o nosso irmão. Que além de falta de conhecimento, é falta de educação. Mas eu estou certo. Por que eu posso ser acusado injustamente? É porque ainda somos espíritos imperfeitos, meus irmãos. Nós estamos aqui, nós necessitamos dessa interação uns com os outros. E nem todos pensam igual o que eu gostaria que fosse ou que pensasse. Então, nesse processo, nós ainda temos muitas dificuldades. Vamos passar mais o seguinte. Uma virtude. O autor disse o seguinte: a virtude do seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades que constituem um homem de bem. Um homem de bem. Qual seria as qualidades de um homem de bem? Se nós entendermos, e vamos buscar lá naquela busca de Kardec, o que é um homem de bem? O que Kardec classificou como um homem de bem? Rapaz, está lá no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala: sedes perfeito. O homem de bem era um homem bom, é um homem caridoso, é um homem trabalhador, é um homem sóbrio, é um homem modesto. São qualidades essenciais classificadas por Kardec como um homem de bem. Já somos um homem de bem? Vamos lá, que vamos chegar lá na frente, que nós vamos sair daqui todos sendo homens de bem. Infelizmente, são quase sempre acompanhados de pequenas falhas morais que deslustram e enfraquecem. Ainda não somos considerados um homem de bem. Nós não podemos ser aquele homem que bate e depois vem assoprar. Bate, depois vem pedir desculpa. Nós temos que aprender, meus irmãos, a falar aquilo que realmente devemos falar. E normalmente os espíritos dizem que nós falamos o que o coração sente, o que o sentimento está lá. Aí depois que falamos, vamos pedir desculpa por aquilo que fazemos,
Por que nós não pensamos antes de fazer isso? Esse é o modo de ação. Porque muitas vezes, para você reparar uma palavra ou uma ação sua, é muito mais difícil do que você pode imaginar. Então não existe aquele negócio, os Espíritos dizem que nós não devemos falar o que o coração está cheio. Nós devemos medir as nossas ações e medir as nossas palavras. Então Kardec, quando ele classifica isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama nós para ser um homem perfeito. E ele diz mais o seguinte, ó, aqueles que fazem, olha como essa é interessante, aqueles que fazem alarde de suas virtudes, não é um virtuoso. Isso nós estamos vendo muito, né? Agora a mídia ficou muito rápida, né? E nós gostamos, eu também me incluo ainda aí, nós gostamos de enaltecer os nossos feitos. Muitas vezes, por motivo de orgulho por fazermos aquilo, mas muitas vezes por vaidade mesmo. Para mostrarmos que somos bons, para mostrar que somos superiores. E nós temos que tomar cuidado com essa situação, quando os Espíritos dizem nós não devemos fazer alarde das nossas ações, sobretudo das nossas ações materiais. Eu vou dar uma cesta básica, mas eu vou tirar uma foto aqui que é para botar lá no meu Instagram, que é para os meus amigos verem que eu sou bom. Eu tenho certeza que vocês nunca viram isso, mas tem gente que faz isso, que propaga a sua bondade, que os Espíritos nos chamavam para a simplicidade, para a humildade. Os correligionários de Chico Xavier, os amigos que cercavam ele, desde na época que ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, diz que toda época, no dia de Natal, todas a época, no dia de Natal, Chico juntava um grupo, aquelas pessoas que ele mais confiava, e ia visitar as pessoas mais humildes de Uberaba. Ele não chamava nenhuma imprensa para ir. E ele anotava aquelas pessoas que estavam passando por necessidade, que tinham perdido um ente querido, e à noite Chico ia visitar. Ele não era como nós fazemos. O que nós fazemos na noite de Natal? Né? É proibido? A doutrina espírita proíbe? Não proíbe. Né? É um congressamento familiar, a noite do Natal simboliza isso também. Mas nós temos que lembrar dos pobres, dos deserdados naquele momento. Quantas pessoas ali não tem, passam um ano todinho para conseguir algum dinheiro para fazer alguma ceia. E nós pegamos a nossa ceia e vamos mostrar, fotografar, filmar, para que os outros vejam que a minha foi bonita, que a minha foi melhor do que a dele. E Chico não fazia isso. Chico chamava os seus amigos humildes ali, né, chamava aquelas pessoas que lhe cercavam, Clóvis Tavares, né, e iam previamente visitar as viúvas, os órfãos. E ele chegava lá naquelas casas com uma cesta básica. Então, aí você diz, mas o Chico já está na nossa frente. Mas se nós não exercitamos, nós nunca vamos chegar e fazer o que ele faz. Então, quando ele diz assim, nós não devemos alardear o que fazemos de bom. Nós não devemos. Vamos fazer o bem pelo bem.
não pela vaidade, não pelo egoísmo, que ainda fazemos, né? Juntamos lá, muitas vezes, o nosso ego fala mais do que a nossa bondade. Pensamos nisso. Ah, mas eu não vou poder fazer, mostrar aquilo que... Pode mostrar, mas porque também é uma felicitação, mas não tem necessidade, muitas vezes, meus irmãos, de fazer isso. O indivíduo que é a modéstia. Somos modestos, e ele vai mais sobre o vício mais oposto a tudo isso é o orgulho. E ele fala mais. No final eu vou dizer de onde foi que eu tirei essa história todinha aí do livro que eu copiei. O homem que se... Olha como essa aqui é interessante. Não compete a nenhum de vocês, mas serve para a nossa reflexão. O homem que se exalta a si mesmo aniquila todos os méritos que podia ter. Veja como eu sou bom. Vocês viram? Vocês viram? Tu viu, Walter, que eu dei uma cesta básica lá? Rapaz, a mulher vinha lá precisando de um remédio, e eu fui lá e comprei o remédio da mulher e botei a receita dele lá na internet para vocês olharem. Olha, eu fiz um bem. Nós ainda somos muito vaidosos. Nós somos muito egoístas, meus irmãos. Nós pensamos mais na propagação, na exaltação do bem do que do próprio bem. Infelizmente. Mais vale menos virtudes na modéstia do que muito com o orgulho. Disse o autor François no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria mostrar algo aqui para vocês, bem mais rapidinho, para nós chegarmos... A impermanência está no Livro dos Espíritos, pergunta 895. Os Espíritos disseram para Kardec o seguinte, ó, o apego das coisas materiais é um indício notório da inferioridade. Da inferioridade, o apego das coisas materiais. Eu já contei isso aqui várias vezes, vou contar até vocês aprenderem. Tempos atrás, muito tempos atrás, uns 20 anos atrás, eu estava em São Luís. E eu tinha 20, 30 anos já isso. E eu tinha a maior vontade de conhecer o trabalho do Moab. O Moab estava propagando o trabalho do Moab assim, e eu tinha a maior vontade de conhecer o trabalho, achava muito bonito o trabalho dele. E eu fui lá em São Luís, eu digo, hoje eu vou lá no Moab. E eu fui bem cedinho. Quando eu cheguei lá no Moab, aí tal, me apresentaram ao Moab e tal. E na hora que o Moab estava conversando comigo, chegou o senhor com um carrinho, uma caçambinha, cheio de móveis. Aí o Moab chegou para o indivíduo, aí o indivíduo chegou, ó, Moab, olha o que o cara disse. Eu estou fazendo uma reforma lá em casa e está sobrando umas coisas e eu trouxe aqui para doar para o seu lá, Pouso da Esperança. E Moab, oh, meu amigo, muito bem, que bom você se desprender de alguma coisa. Olha, esse fogão aqui tá bonzinho, só está faltando as bocas dele. Mas se botar a boca dele, você pode doar para qualquer um. Aí Moab ficou calado. Aí ele disse, ó, isso aqui... Aí foi dizendo que sempre tinha um defeito em alguma coisa. Aí quando terminou, o Moab disse, ó, esse fogão aqui você leva, manda botar as bocas e traz aqui de volta. Aí eu fiquei assim, ele disse, porque se eu pegar esse fogão do jeito que está aqui e dar para um pobre, ele não vai fazer mais nada mesmo. Que nem dinheiro para consertar ele vai ter. Aí o cara ficou desconcertado e saiu com os móveis e foi embora. Aí Moab, ó, nós somos espíritas, mas nós não podemos também deixar a verdade de falar.
O cara está fazendo uma pintura na casa dele, o que não presta lá, ele traz aqui e quer socar aqui no centro espírita. Não pode ser assim. Eu achei que ele tem razão. Se nós vamos desprender de uma coisa, vamos desprender de uma coisa que pode ser útil para alguém. Não uma coisa que cheia de você doar um carro que está faltando os pneus e o motor para alguém. O que aquela pessoa que vai receber vai fazer? Então eu achei que ele tinha razão, né? Nós não podemos desprender apenas daquilo que não nos serve mais, mas vamos aprender a desprender daquilo que poderia me fazer falta, mas eu vou dar um jeito e vou me desprender dele. Somos assim? Eu acho que vocês como espíritas já estão fora dessa, mas eu estou falando só para servir de exemplo, tá certo? A contemplação da nossa própria impermanência faz nos lembrar da natureza fugaz e atenua da vida, proporciona assim lições essenciais sobre o viver no momento presente. A vida humana é uma grande bênção se aceitarmos e assimilarmos de fato nossa própria mortalidade física. Nossa própria mortalidade física. Aqui, meus irmãos, nós estamos de passagem. Aqui nós vamos passar aqui 70, 80, né? Quando a pessoa tiver um calibre melhor, até 100 anos. Mas para Deus, 100 anos é o quê? É uma faísca, meu irmão. Então nós temos que entender nesse processo de evolução que o indivíduo se mete, para que nós entendamos. É verdade que fumar atrai os espíritos obsessores? Graças a Deus aqui ninguém fuma mais. Não é isso? Não é verdade? Então, ninguém fuma mais. Então, meus irmãos, nós não somos os espíritos obsessores que ainda necessita de um cigarro. Ele vai procurar aquelas pessoas que fumam para que ele consiga aurir, certo? Os prazeres que tem o fumo. E nós vamos entender isso agora mesmo. Olha ali, isso aqui é uma ilustração. Uma pessoa bebendo, né? E um espírito obsessor sugando as suas, aurindo o que ele estava bebendo. Né? Quer dizer, um espírito estava satisfazendo o seu vício através de quê? Através de uma pessoa que muitas vezes indiretamente não sabia que ele estava doando. Porque quando nós bebemos, aquela bebida vai para onde? O vício e responsabilidade espiritual. Prestem bem atenção. O vício não é apenas um problema físico. Olha o que diz o autor aqui. O vício não é apenas um problema físico, é também uma prova ou expiação escolhida antes da encarnação. Muitas vezes para aprender a termos o autodomínio. O autodomínio. Né? Será se nós já somos capazes? Eu trouxe até duas ilustrações bastante interessantes ali. Que se vocês já fazem isso no seu lar, com certeza não farão mais. Isso aqui. Vocês fazem isso na sua casa? Tem pai que muitas vezes ele induz o seu filho a beber, porque ele acha bonito. Ele começa a achar bonito, aí ele começa a levar a criança para bibicar a bebida. Porque está cheio de amigos, todos lá já meio tomados, aí ele começa a deixar a criança bibicar. E nós sabemos que ali pode estar o quê? Pode estar um espírito endividado, que estar adormecido,
né, está no estado latente, aquele seu estado de ex-alcoólatra, e que nós vamos terminar induzindo aos nossos filhos. Então, quando os Espíritos dizem que nós não devemos ter na nossa casa nem bebida alcoólica, ele vai mais sério quando ele diz que nós não devemos beber na frente dos nossos filhos. Mas aqui, graças a Deus, ninguém faz mais isso. E isso aqui, que a pessoa manda o filho ir lá na cozinha acender o cigarro. Olha aí, ó. Manda, vai lá na cozinha acender o cigarro. Aí o menino vai lá, o pai acha bonitinho, interessante, aí a criança vem com o cigarro no bico. Aí todo mundo sorri, como é bonito. Aí termina induzindo o indivíduo, o espírito, a ser fumante. Eu mesmo digo, graças a Deus eu me livrei disso, que minha avó fumava era cachimbo, né? Se fosse para mim acender os cachimbos dela lá, como é que seria? Né? Então nós vamos. Vamos lá? O autor diz que os espíritos fumam junto conosco. Junto conosco. E ele vai falar sobre isso aqui, como é que eles induzem nós a fumarmos. O grande problema de entrar nos hábitos materialistas, que é o fumo, o cigarro, né, o álcool, os vícios materiais, são aqueles que sobrepujam as necessidades fisiológicas e que desenvolvendo apegos, não só que será mais difícil e doloroso a desligação da matéria. No momento da morte, como também atrairemos as nuvens de testemunhas, espíritos também apegados a nós, aos vícios. Então veja como é interessante, né? Nós somos, meus irmãos, nós vivemos num processo que os espíritos leem os nossos pensamentos. E está lá e eles nos induz a fazer determinadas situações que nós depois, né, nos questionamos por que eu fiz isso. Então, quando ele diz que nós não devemos induzir as crianças, os nossos filhos aos vícios, nós temos culpas, porque nós talvez trazemos o comprometimento com aqueles espíritos que hoje são nossos filhos. E por eles serem espíritos endividados, muitas vezes nós temos a obrigação, lá no plano espiritual, de ajudar o tratamento dos nossos filhos. E nós vamos induzir a beber, a fumar. Todo dia na minha casa tem festa, todo final de semana tem festa. E nós bebemos ali em torno dos nossos filhos. É bom? É proibido? Não, não é proibido. Mas você corre um risco de induzir aqueles espíritos que estão no seu meio. Vamos lá? E o sexo? O que o autor falou sobre o sexo? Ele diz o seguinte: nós temos que entender que a sexualidade está no espírito e não no corpo físico. As anormalidades de comportamentos sexuais exprimem desequilíbrios emotivos e comprometimento do espírito. Mas eu estou falando para adultos, né? Então posso falar. O sexo não é prazeroso? O sexo não veio para procriar? Então, onde é tudo em demasia é processo de abuso. E o sexo também em demasia é um processo abusivo. Que nós terminamos
causando transtornos espirituais para o nosso espírito, por usar o sexo em demasia. Mas ninguém está proibindo o sexo aqui, gente. Pelo amor de Deus, não vamos pensar isso. Mas devemos usar o sexo como algo, né, num processo prazeroso que nós temos com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Já? Rapaz, mas passou. O que diz Kardec? Kardec diz o seguinte, ó: as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. Então está ligado aí aos vícios. Os vícios estão ligados às nossas inferioridades. Mas nós temos a obrigação de desvencilhar dos nossos vícios, das nossas inferioridades. E ele fala mais o seguinte, ó: as paixões e os excessos de todas ordens semeiam entre nós germes malsãos e às vezes hereditário. Mas o vício é hereditário? O que vocês acham? Eu vou correr aqui porque o menino já está falando que nós temos. Isso. E o que pode fazer a casa espírita nisso tudo? Aconselhar? Ó, gente, não bebam, não fumem. Não é isso? Vamos aconselhar o indivíduo? Também vamos aconselhar. Mas é um trabalho que tem que ser feito e ele é uma cadeia. E esse trabalho começa na sua família. Ele começa na sua família, depois ele passa para a sua sociedade, para o seu grupo religioso. Mas esse trabalho tem que ser feito aonde? Tem que ser feito dentro do seu lar. Evitarmos, né, temos criança, evitarmos todo domingo estar fazendo uma festinha, um churrasco. Ah, mas eu não posso mais fazer? Pode, mas você está correndo um risco, sério um risco, de trazer para dentro do seu lar espíritos obsessores ainda comprometidos com o seu processo de evolução. Você vai estar todo final de semana, você vai estar cercado em casa. Não, vai ter um churrasco aí domingo? Vai, eu posso ir, pai, fulano vem me visitar, pois vamos comprar uma cerveja ali. Você está correndo um risco muito grande do seu lar se tornar um antro de espíritos obsessores. Então nós temos responsabilidade e compromissos. Eu não posso ficar sem beber um dia, 2 dias. Olha, mas você lembra que você corre um risco, companheiro. E vamos lá mais. Os vícios como desequilíbrio do espírito. Diz o seguinte: o espiritismo entende que o ser humano é um espírito imortal encarnado num corpo físico e que o vício é um desequilíbrio das forças da alma do espírito. Um desequilíbrio. Então, se é um desequilíbrio, nós temos que aprender a tratá-lo. Certo? Tem os nossos companheiros alcoólicos anônimos, que ele diz uma coisa muito interessante, que pouco nos atentamos isso aqui. Vamos evitar o primeiro gole. Evitemos o primeiro gole. Porque a partir do primeiro gole pode exteriorizar daquele espírito velhos vícios que estão ainda enraizados no seu perispírito. Então, quando ele é sábio, quando ele nos chama isso, e diz o seguinte, ó: quando o espírito ainda não aprendeu a dominar suas paixões ou seus sentimentos inferiores, ele busca satisfação imediata.
no álcool, nas drogas, na sensualidade, ou psicológica, que é o poder, o ego, né? Que ainda é egoísmo, o poder, o ego de acharmos que somos melhores, somos os maiores. Toda imperfeição, Kardec diz na questão 91, toda imperfeição é uma porta aberta para o sofrimento. Causas atuais. O Espiritismo ensina que o vício tem raízes nessa vida atual por fragilidade. Olha como é interessante isso aqui. Por fragilidade emocional. Qual é a fragilidade emocional que nós passamos, que nos leva ao vício? Algo errado na nossa vida, uma desilusão amorosa. Vocês já viram falar que pessoas que têm desilusões amorosas, eles tendem a buscar efeito no álcool? O indivíduo fracassado financeiramente, que aquele fracasso ele busca no álcool, nas drogas, justificativa para o seu erro. Para o seu erro. Aí diz assim, não, fulano bebe muito porque a mulher largou. Fulano bebe muito porque ele era um homem rico, agora é um homem pobre. Nós estamos sempre argumentando alguma coisa para justificar as nossas imperfeições. Não seria muito mais bonito se ele dissesse, ó, aquele indivíduo ali passou por muita dificuldade na vida, mas hoje está ali erguido, rétido na sua vida, do que nós justificarmos os nossos erros, né? Como diz o autor aí. Então ele diz fragilidade emocional, influências do meio. Por que ele diz influência do meio? Por isso que nós não devemos beber na frente dos nossos filhos. Se você ainda tem essa dificuldade de beber. Porque se você beber na frente dos nossos filhos, das crianças, você está influenciando aquele espírito para a bebida. É muito natural na minha casa beber. Meu pai bebe por qualquer coisa. Meu pai bebe porque o time dele ganhou. Mas meu pai bebe também porque o time dele perdeu. Aí vamos comemorar porque fulano ganhou a eleição. Vamos beber porque fulano perdeu a eleição. Aí nós estamos sempre trazendo e induzindo aos nossos filhos alguma coisa errônea, meu irmão. Se você ainda não domina o vício, no dia que você tiver vontade, você sai caladinho e vai beber em outro lugar, não beba dentro do seu lar. Porque se você beber dentro do seu lar, você está trazendo a influência para o seu meio, como está trazendo também a influenciação dos espíritos para a sua casa. Aí chega, tá um monte de espírito lá esperando, espíritos obsessores esperando você a beber. Aí você diz, hoje eu não vou beber. E o espírito começa a induzir você a beber. Aí você diz, pois eu vou beber uma só aqui para me banhar. Aí toma uma e vai banhar. Aí depois você se contenta, não, eu não só uma para banhar, agora eu vou tomar uma para jantar. Vamos pensar assim. Assim, ou em vidas passadas, quando o espírito se comprometeu em excessos semelhantes, criando uma tendência e repetindo comportamento de fuga e prazeres descontrolados, que traz os vícios e as bebidas. E ele diz mais o seguinte, para encerrar, né? Isso. Assim o vício é visto como uma prova ou expiação, oportunidade. Por que é expiação? Porque muitas vezes eu ainda venho comprometido com o vício, e aqui eu consigo combater o vício. Eu consigo combater aquele vício que eu trouxe de vidas passadas, o meu comprometimento com aquela situação. Tá certo? E para encerrar, que ele já está me pressionando aqui, né? A influência espiritual para os vícios. Ele diz o seguinte, ó, segundo a doutrina espírita,
muitos vícios se agravam pela influência de espíritos inferiores, obsessores, que estão lá no nosso meio, na nossa casa, no nosso grupo, tentando beber, que se afiniza com o encarnado devido às mesmas vibrações e desejos desequilibrados. Aí você diz assim, mas nós sofremos influência do meio. Nós podemos até sofrer a influência do meio, mas se você for um espírito forte, que realmente combater aquilo, você não sofre a influência. Quando eu era adolescente, rapidamente, eu trabalhava no meio, tinha mais ou menos o quê? Uns 15 homens. Lá, 14 bebia. Apenas eu não bebia. Aí você podia ter sofrido influência? Podia, sim. Porque quando você está ali todos dia de sexta-feira, quando eu recebia o pagamento, todos saíam para o bar. E eu ia, acompanhava eles, mas ficavam lá, eles bebendo, e eu nunca bebi. Por quê? Podia ter sido influenciado. Depois outro tempo que eu também fui muito influenciado, no tempo que eu servi o exército. 1 ano e meio que eu servi o exército, lá 90% bebiam. E eu nunca bebi. Aí você diz, mas por que você nunca bebeu? Olha, porque eu já tinha uma noção da vida material e da vida espiritual. E isso trouxe para mim, comprometimento naquilo que eu busquei dentro da vida. Então, meus irmãos, evitemos. Os nossos vícios ainda são nas nossas imperfeições espirituais e materiais. Sejamos fortes naquilo que nós buscamos, tá? Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Agradecemos ao Cleto, Esse é um tema que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas o tempo realmente já nos convida. Queria convidar a dona Maria Helena para fazer a prece de agradecimento. Nós sempre orientamos que após a prece, nós vamos ter a fluidoterapia, e é importante a gente manter o silêncio. Tá? O silêncio é uma prece. Então, nós vamos aqui, dona Helena vai agradecer, e na sequência todos serão encaminhados. Já falei no início. Nesse momento, visualizemos mentalmente a figura ímpar de nosso Senhor Jesus, cujo aparecimento materializado na terra, a comunidade do nosso globo terrestre comemora durante todo esse mês de novembro. E sempre é bom, realmente, essa lembrança desde o seu nascimento, onde ele mostrou, nos deu a demonstração da primeira virtude, que foi a humildade, em nascer numa estrebaria. Assim, Senhor, recordando essa passagem da sua vida, o seu sacrifício, a sua renúncia, nós, nesse instante, te agradecemos por estarmos aqui procurando nos melhorar, compreender o outro, auxiliar, aumentar a nossa fé e confiança e sempre fazer o bem. Derrama sobre todos os seus filhos e filhas aqui presentes o bálsamo da tua paz, a energia suave que nos faz
ter a alegria de viver, embora os problemas e as dificuldades a serem vencidas. Agradecemos também aos nossos benfeitores, anjos de guarda, todos os que estão aqui presentes. Saudamos os nossos irmãos desencarnados que vieram assistir essa palestra, preparando-se para a conscientização na próxima reencarnação, não se deixar levar por esses vícios aqui apresentados. E assim, Senhor Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.